No vídeo de hoje a gente vai falar sobre esse cara aqui, o monitor 4K mais barato do mercado. Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Moita e no vídeo de hoje eu vou fazer o review sobre esse cara aqui, um monitor Samsung 4K, que no momento em que eu gravo esse vídeo é o monitor 4K mais barato do mercado. Eu utilizei ele por um mês e hoje eu vou dar a minha opinião. Mas antes da gente começar, eu gostaria de convidar a assinar o nosso canal. Tem um botãozinho ali embaixo, clica lá, assina, aproveita, já ativa o sininho e, claro, nos siga no Instagram. Para quem não me conhece, eu sou o fundador da 3DM e trabalho com maquetes eletrônicas já há mais de 10 anos. E como você deve imaginar, o monitor é um equipamento fundamental aqui no que a gente faz, né? Maquete eletrônica é computação gráfica pura, então ter o feedback em um monitor grande, com cores precisas, com um brilho bom, é uma coisa muito importante. Então, no passado, eu cheguei a utilizar dois monitores de 23 polegadas durante uma época, depois eu fui para notebook, mas era uma boa tela, era um notebook com uma tela 2K, depois eu fui para um monitor ultra wide da LG e agora eu fui para um monitor 4K. Eu estava com um monitor Philips. Se você não viu o meu review sobre o monitor Philips, que junto com esse daqui, eles ficam ali concorrendo para ver qual é o monitor 4K mais barato do mercado. Se você não viu aquele vídeo, vou colocar um cardzinho aqui em cima. E agora eu tô com esse cara aqui, tô dando uma testada nele para ver se vale a pena. Bom, então vamos lá, deixa eu começar falando sobre os pontos positivos desse monitor e depois eu vou para os pontos negativos. Olha, a primeira coisa que eu preciso falar é o tamanho dele. Esse cara aqui tem 28 polegadas, então ele é um monitor generoso, a gente tem bastante espaço para trabalhar. Para gente que trabalha com maquete eletrônica, com desenvolvimento de projeto, ter um monitor grande é muito bom. Trabalhar com um monitor de notebook de 15 polegadas, puxa vida, fica apertado. Boa parte do monitor fica ocupado somente com as ferramentas. A viewport, que é a área de trabalho propriamente dita, fica muito pequenininha. Então, na hora que a gente pega um monitorzão grande como esse daqui, a gente tem espaço para as ferramentas e tem espaço para a viewport, assim, tranquilo. Então, a gente trabalha com muito conforto em um monitor grande como esses aqui. Eu costumo fazer a analogia de que um monitor grande é igual você trabalhar numa mesa grande. Não existe nada pior do que você trabalhar numa mesinha pequenininha, você não consegue nem apoiar o braço, tem que ficar com o mousezinho ali e tal. É a mesma coisa. Então, um monitor grande é legal. E esse cara aqui, com 28 polegadas, vou falar para você que ele substitui dois monitores de 21 polegadas, por exemplo. Eu acho que fica mais legal trabalhar com esse cara aqui, tá? Se fosse para trabalhar com dois monitores de 23 polegadas, aí eu não sei, eu acho que dois de 23 já ficaria mais confortável. Agora se eu tivesse que escolher entre dois de 21 e um de 28, eu pegaria um de 28, eu acho que tá tudo ali, sabe? Eu acho que fica um setup mais legal e confortável para se trabalhar. Segundo ponto positivo, resolução. Esse cara aqui, ele é 4K, 3840 por 2160, então ele tem uma resolução generosa, a gente consegue ver detalhes pequenos nos nossos projetos. Então esse daqui é um ponto forte. Até hoje eu só trabalhei com um computador cujo monitor era melhor, tinha uma resolução melhor do que essa daqui, que era um iMac de 27 polegadas e aí aquele monitor, sem dúvida foi o melhor monitor que eu já vi na minha vida, era 5K, um pouquinho maior que esse aqui. Então a resolução desse monitor aqui, não tenho o que dizer, é excelente. Terceiro ponto positivo, cor. A cor dele não é uma maravilha, tá? Já vi cores melhores, mas ela não é muito ruim, também já vi cores piores. Ela é razoável. Numa escala de 0 a 10, eu diria que as cores desse monitor aqui pegam uma nota 8, tá? Existe melhor? Existe, mas existe pior também. Então, para trabalhar com computação gráfica, já é razoável, já dá. Para desenvolver projeto, já dá também, tá? Então, a cor dele, eu vou colocar a cor dele como sendo um ponto positivo, porque ela não é ruim, mas também não impressiona demais, tá? Quarto ponto positivo desse cara, brilho. Então, esse cara aqui tem 370 nits. É bom, é alto, já vi brilhos mais altos, né? Daquele iMac o brilho era mais alto, mas o brilho dele é muito bom, é muito bom. Porém, a Samsung colocou um brilho muito forte, mas o contraste não tá legal. Então, na hora que eu chegar nos pontos negativos, eu vou falar de contraste. Então, ele tem muito brilho, mas ele não tem contraste. Então, a imagem fica
lavada. No entanto, tem muito monitor com pouco brilho, então eu vou colocar o brilho desse cara aqui nos pontos positivos. Esse daqui é dos monitores mais brilhantes que eu já vi, brilhante no sentido de brilho mesmo, tá? Então esse cara aqui é um dos monitores mais brilhantes, com mais luz saindo dele, tá? É um dos monitores com mais luz saindo dele que eu já trabalhei até hoje, esse cara aqui, então sem dúvida nenhuma isso é sim um ponto positivo dele. Quinto ponto positivo, furação VESA. Então no momento lá no meu setup eu estou utilizando um suporte VESA para segurar o monitor e aquele Philips que eu avaliei no outro vídeo, ele não tem furação VESA, então eu tive que comprar um adaptador, ficou horroroso, assim, ficou horroroso para poder segurar aquele monitor que não tem furação no suporte e tal. E esse cara aqui tem furação VESA, sim, o que é ótimo, então eu vou colocar isso no ponto positivo, uma vez que nem todos os concorrentes possuem esse tipo de funcionalidade. Também vou colocar nessa lista de pontos positivos, beleza, eu achei ele bonitinho, então esse monitor aqui é um monitor que impressiona. Se você recebe clientes, esse cara aqui não vai fazer feio na tua mesa, né? Então ele tem essa base aqui que lembra aço escovado, até parece que é aço escovado mesmo, né? Provavelmente é plástico, mas parece aço escovado mesmo. E ele tem essa borda aqui que lembra um metal cromado muito escuro, tá? Então ele impressiona, eu achei ele bonito, a parte de trás dele também tem uma textura, então eu achei esse cara bonitinho, a base dele não é feia, né? Então eu vou considerar como sendo um ponto positivo o lado estético aqui desse monitor. Não vai fazer feio aí com o seu cliente. E por fim, o último ponto positivo desse cara, sem dúvida nenhuma, é o preço, né? Uma vez que esse cara aqui é o monitor 4K mais barato do mercado. Não é barato, né? Então, falar que ele é barato, não é barato, mas no panorama atual é a opção mais em conta que a gente tem no nosso mercado. E agora vamos falar dos pontos negativos dessa belezinha aqui. E o primeiro deles, sem dúvida nenhuma, é a falta de contraste. Se você puxar a lista com as especificações técnicas, você vai ver que o contraste dele é de 1000:1. Eu não entendo muito bem essa medida. Em todo caso, se você quiser ver as especificações técnicas dele tintim por tintim, vou colocar o link aqui na descrição desse vídeo. O contraste dele é baixo. Tá? Então ele tem um brilho muito intenso, a gente percebe que ele tem LEDs aqui bastante intensos aqui dentro, então ele emite bastante luz, mas ele não tem contraste. Moral da história, a gente tem uma imagem lavada, isso não é legal, então essa imagem que ele produz não fica bonita, então não é pela falta de luz, porque luz ele tem, é pela falta de contraste. E isso é o resultado de um monitor LCD. Esse cara aqui é um monitor LCD, ele não é um monitor IPS, tá? E isso é uma característica de monitores LCD, a falta de contraste. Então se você procura um monitor com bastante brilho, mas em que os pretos são realmente pretos, vá nos monitores com painéis IPS. Painéis LCD tendem a ter os pretos mais claros e esse é o maior problema desse monitor aqui, sem dúvida. Segundo problema, ângulo de visão. E de novo, isso é resultado da tecnologia adotada aqui por esse equipamento. Painéis LCD tendem a ter um pequeno ângulo de visão. Tem painel LCD que tem um ângulo de visão legal, não é o caso desse aqui. Então, como ele tem 28 polegadas aqui na diagonal, na hora que a gente está trabalhando, eu sou cricas, né? A gente trabalha com computação gráfica, então, cara, sou cricas com isso. Quando a gente está trabalhando, na hora que a gente olha para a parte de baixo, a gente já percebe que ela deu uma escurecida. Quando você olha para uma quina, você percebe que ela deu uma escurecida. Se você ajeitar a posição da tua cabeça, você percebe que aquilo é por conta do seu ângulo de visão. Então, assim, é lamentável, tá? Chega a ser algo que te impede de usar esse equipamento? Não chega a ser algo que te impede de usar esse equipamento, não. Eu acho que a falta de contraste é um ponto negativo maior do que esse ângulo de visão, mas não é perfeito. De novo, a gente tem opções aí no mercado que te oferecem ângulos de visão muito melhores assim do que esse daqui. Terceiro ponto negativo, espessura. Não chega a ser uma aberração da natureza, mas em 2020 eu esperava monitores mais finos, né? Não é tão profundo assim, mas eu esperava mais. Quarto ponto negativo,
a posição da furação VESA. Então ter uma furação VESA entra nos pontos positivos, mas a posição dela entra nos pontos negativos, porque essa furação VESA ela fica aqui em cima, então você vai precisar de um suporte super alto. Do contrário, o monitor vai ficar baixinho. Eles poderiam ter colocado essa furação VESA no meio do monitor, por exemplo, né? A gente teria aqui um posicionamento desse equipamento muito melhor. Quinto ponto negativo, a largura das bordas, né? Mais uma vez, em 2020 eu esperava encontrar um monitor com bordas mais fininhas, né? Mais delgadas, e de repente tem uma moldurona grossa aqui, né? Assim, não agride os olhos, ela não é tão grossa assim, mas em 2020 eu esperava uma moldura mais delicada no monitor. Sexto ponto negativo, taxa de atualização. Olha, isso daqui é uma coisa que eu não dava muita bola, tá? Eu não costumo jogar nos computadores, então nunca dei muita bola. Até ganhar esse celular aqui. Isso daqui é um Galaxy S20 e, a taxa de atualização da tela dele é de 120 Hz. Eu nunca tinha visto isso, mas ela ficou muito mais fluida. Eu achava que isso era resultado de uma placa de vídeo poderosa e de repente não, de repente é o resultado de um monitor com uma taxa de atualização maior. E eu achei bem legal essas taxas de atualização, tá? Eu estou utilizando esse monitor ligado em um notebook da Avel, é o A62 RTX. Se você quiser conhecer um pouquinho mais desse computador, vou colocar o cardzinho aqui em cima. E essa máquina ela é equipada com uma placa de vídeo muito poderosa, mas o monitor dela é um monitor de 144 Hz. E é uma delícia. Então, normalmente eu falo que isso é uma coisa importante para quem joga, mas para quem trabalha há muito tempo no monitor, vou te dizer que é um conforto. É mais gostoso você trabalhar em um monitor com altas taxas de atualização. E esse cara aqui não tem isso, tá? Esse cara aqui chega a uma taxa de atualização de 60 Hz, o que já seria uma taxa de atualização legal. Mas ligado por um cabo HDMI no notebook, que é o que eu estou utilizando no meu setup nesse momento, ele chega a uma taxa de atualização de 30 frames por segundo. Era para ser o suficiente, mas eu achei que está um pouco abaixo disso. Eu acho que esse cara aqui está fazendo 24 frames por segundo, viu? Desconfio. Foi a primeira coisa que eu notei na hora que eu conectei ele. Eu passei o mouse e falei, opa, tá travando? E aí depois de usar, eu fiquei com ele um mês usando ele, eu percebi que não, que aquilo lá era o comportamento natural dele, não chega a ser uma coisa, assim, uma bizarrice, mas existem monitores aí com uma taxa de atualização maior que são mais confortáveis. Então eu não gostei da taxa de atualização desse cara aqui ligado com um cabo HDMI. Se você está pensando em adquirir esse monitor, coloca na conta ligá-lo utilizando um cabo DisplayPort, que é para poder usufruir toda essa taxa de atualização que ele oferece, tá bom? Papai tá gravando. E por fim, o último ponto negativo que eu considero aqui nesse equipamento é a falta de alto-falante. Eu queria muito ter um monitor com alto-falante, mas são poucas as opções disponíveis no mercado, né? Então fique atento a isso, tá? Se você está pensando em adquirir esse equipamento, em alguns sites falam que ele tem alto-falante e ele não tem. O que ele tem é uma saída para headphone na traseira dele, tá? Ele não tem alto-falante. Sobre a construção desse monitor. Sua tela tem 28 polegadas na diagonal e é feita com material anti-reflexo. A moldura é feita em plástico e lembra um metal cromado escuro, muito bonita. Poderia ser mais fina, mas é muito bonita. Na parte de trás, a gente tem a carcaça toda feita em plástico, mas com uma textura que lembra aço escovado. Na parte superior, a gente tem a furação VESA e o logotipo da Samsung. No meio, a gente tem as portas desse monitor. Então aqui nós vamos encontrar duas portas HDMI. Isso é uma coisa muito legal nesse monitor. A gente consegue ter dois equipamentos enviando o sinal para ele. A gente pode alternar entre dois equipamentos. A gente tem também uma porta DisplayPort, saída para headphone e a porta de alimentação. Logo abaixo a gente tem um elemento que nos ajuda a organizar os cabos. A gente tem também aquela portinha Kensington para a gente colocar aí um elemento anti-furto. E aqui no canto inferior direito a gente tem o joystick
onde a gente consegue ligar e desligar e acessar os ajustes desse monitor. Sua base também é toda feita em plástico com aquela textura que lembra um aço escovado. É um monitor que não vai fazer feio na tua mesa. E agora eu vou dar meu parceiro final. Se você trabalha com projetos e maquetes eletrônicas, esse cara aqui pode te atender bem sim. É uma boa opção. Existem opções melhores na mesma faixa de preço, mas você vai conseguir trabalhar com conforto nele. Ele tem bastante brilho, a resolução dele é excelente, o tamanho dele é muito bom e ele não faz feio na sua mesa. Poderia ter mais contraste, poderia ter uma taxa de atualização melhor, mas ainda assim é um excelente monitor. E se você quiser saber o preço atualizado desse monitor, basta acessar o primeiro link aqui na descrição desse vídeo. E claro, se você gostou dessa análise, não se esqueça de deixar o seu like. Um forte abraço e a gente se vê no próximo. Até lá.